queridos alunos da terceira série A, Centro de Ensino Frei Gil. Um grande abraço a todos e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Turmas, na aula de hoje, turminha, nós vamos estudar o gerador elétrico. Isto mesmo, assunto muito importante, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um conceito de gerador de maneira muito simples para que você possa entender o significado, né, do gerador, bem como o seu papel, tá? Então, acompanhe aqui comigo na tela, ó. Nós podemos dizer, turma, que o gerador elétrico é um aparelho que converte em energia elétrica uma outra modalidade de energia. Ou seja, o gerador elétrico, ele é um dispositivo que ele não cria energia. Ele não cria, tá? Ele apenas faz a conversão em energia elétrica de outras modalidades de energia, tá? Ficou bem claro? Ele não cria, fica bem claro nisso. Ele apenas converte em energia elétrica outras modalidades de energia. Então, nós podemos aqui, turminha, dar alguns exemplos de geradores elétricos, como os geradores químicos, que são pilhas e baterias, né? Esses caras, o que é que eles fazem? Eles convertem energia potencial química em energia elétrica, ok? Podemos também citar aqui o caso dos geradores mecânicos, como as usinas hidrelétricas. Elas convertem energia mecânica em energia elétrica. E podemos também mencionar aqui os geradores luminosos, né? Que são geradores que convertem energia luminosa, né, proveniente do Sol, em energia elétrica. Ok? Tranquilo? Então ficou bem claro aí o conceito de gerador elétrico. É o aparelho ou dispositivo que converte em energia elétrica uma outra modalidade de energia. Turma, agora é o seguinte, nós vamos estudar agora quais são os elementos que caracterizam o gerador, certo? E o primeiro elemento chama-se força eletromotriz. Eu vou explicar isso aqui com calma para vocês. Bom, olha, eu tenho aqui uma pilha, um gerador de corrente contínua, certo? Essa pilha, pessoal, se ela estiver lá na prateleira do supermercado, ela é nova, ela nunca foi ligada em circuito elétrico nenhum. Nunca houve a passagem da corrente elétrica por ela. Então, nós dizemos o seguinte, que entre os terminais dessa pilha, entre os seus polos, polo positivo de maior potencial, polo negativo de menor potencial, existe uma diferença de potencial. Diferença essa que nós chamamos de força eletromotriz ou tensão em vazio, porque essa pilha está lá na prateleira lá do supermercado. Ela nunca foi ligada em circuito elétrico nenhum. Ok? Tranquilo? E essa força eletromotriz, acompanha aqui comigo, ela é representada por essa letra grega, né, que vocês estão vendo, é o epsilon, né? E nós abrevia de Fem, né? Ok? Agora, turminha, tem um detalhe. Se essa pilha ela for ligada a um circuito elétrico, onde vai haver a passagem de corrente elétrica por ela, aí eu posso dizer para vocês que a tensão U, né, a DDP entre os seus terminais vai ser menor do que a Fem. Certo? Vai ser menor do que a Fem. Aí, às vezes, alguém está perguntando, mas por quê? Porque é o seguinte, o gerador, como todo condutor, certo? Possui o quê? Possui uma resistência elétrica no seu interior. Eu quero deixar aqui claro que não é que o fabricante colocou aqui dentro da pilha um resistor, né? E nós entendemos que, nas aulas para trás, que a resistência elétrica, a finalidade dela é o quê? Ela é atrapalhar, né, a passagem da corrente elétrica, impedir a passagem da corrente elétrica. Mas a resistência da qual nós estamos falando, desse gerador aqui, turminha, é uma resistência relativa ao próprio material de que é composto o gerador, tá? Ok? Não é um resistor que o fabricante colocou aqui, não. Ficou bem claro, né? Bom, então, pessoal, quando essa pilha esteja ligada a um circuito elétrico, a tensão U, por isso que eu volto aqui a dizer para vocês, dê mais uma olhada, assista mais uma vez a videoaula de potencial elétrico, que é para vocês entenderem melhor até mesmo esse conteúdo, tá? Pois bem, agora, pessoal, de posse disso, nós temos aqui o símbolo do gerador. Ó, olha aqui o símbolo, nós temos o potencial maior, polo positivo, o polo negativo e a resistência interna. Quando vocês se depararam com o circuito elétrico, que vocês se deparar com esse símbolo, já vem na mente de vocês que se trata de o símbolo de um gerador elétrico. Tranquilo?
Bom, agora, turminha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar para vocês uma expressão, tá? Uma expressão que ela vai nos fornecer a tensão U, a DDP entre os terminais de um gerador, certo? Então, acompanhe aqui comigo na tela. Ó, primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos um circuito elétrico, nós temos aqui o gerador, né, de corrente contínua, a pilha. Notem vocês que está ligada a uma lâmpada. Tá? Então, a DDP entre os terminais da pilha já vai ser menor do que a FEM. Por quê? Porque existe a resistência interna, impedindo a passagem da corrente elétrica. Tá? E aqui ao lado, eu vou mostrar para vocês na sequência o esquema do circuito. Então, notem vocês aqui que eu tenho o símbolo do gerador, tá? Que você já apresentei no slide anterior. O sentido da corrente, o sentido convencional, que é do polo positivo de maior potencial para o polo de menor potencial, que é o negativo, e aqui nós temos o símbolo do resistor. A lâmpada é um resistor elétrico, tá? Ok. Bom, pessoal, agora vamos supor o seguinte, ó, que o nosso gerador, ele tenha 1,5 volts, certo? E que a resistência interna dele seja de 0,1 ohm, e que ele vai ser percorrido por uma corrente de 2 amperes. Tá? Tranquilo? Agora eu quero dar o significado para esse 1,5 volts, né? Que você já sabe, mas esse é o potencial elétrico, né, da lâmpada. Sim, é verdade. Mas o significado disso aí, pessoal, desse 1,5 volt, significa o seguinte, que a pilha, ela produz 1,5 joule de energia elétrica por coulomb de carga que passa por ela. Nós já comentamos isso na aula de potencial elétrico. Tá? Então, aquele 1,5 volts, ele significa que, mais uma vez, que essa pilha ela vai produzir 1,5 joule de energia elétrica por coulomb de carga que vai passar por ela. Ok? Tranquilo? Beleza? Bom, e a resistência e a diferença de potencial na resistência interna, pessoal, aqui, ó, que vocês estão vendo, vai ser dada pelo produto. Tá? Que produto, professor Walter? Esse produto aqui, ó, a DDP, a diferença de potencial na resistência elétrica, na resistência interna do gerador, vai ser dado por isso aqui, ó, pelo produto R vezes I. Aonde o R é o valor da resistência, que nós já temos aqui, ó, 0,1, e o I é a intensidade da corrente que passa pelo gerador. Multiplicando isso aqui, nós vamos ter 0,2 volts. Né? Então, o que significa esse 0,2 volts? Significa, da mesma forma que nós falamos sobre 1,5 volts, né, do gerador. Significa o seguinte, ó, que 0,2 joule de energia elétrica foi dissipada, ou seja, se perdeu, tá, dentro do próprio gerador, certo? Essa energia ela se perde, tá, dentro do próprio gerador. Então, o que acontece, pessoal? Vai acontecer o seguinte, ó, que o filamento da lâmpada, eu trago aqui para vocês aqui uma lâmpada incandescente, o filamento é aquele aramezinho que vocês notam lá dentro da lâmpada, feito de material muito resistente às altas temperaturas, que é o tungstênio, né? Você vai estudar isso aí em química. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o filamento da lâmpada, ele não vai receber do gerador 1,5 volts, não. Ele vai receber apenas 1,3 volts. Por quê? Porque 0,2 se perdeu, se dissipou. E a gente sabe que essa dissipação, ela é em forma de quê, pessoal? De calor, né? Que aí nós temos aí o quê? O efeito Joule, né, galera? Nós já estudamos sobre isso. Pois bem, então, nós podemos dizer que o gerador, a DDP entre os seus terminais, né, não vai ser mais de 1,5, mas apenas de 1,3 volts. E aí, pessoal, nós podemos chegar à expressão matemática que nos fornece, né, digamos assim, essa DDP. Como? Da seguinte forma, a DDP, a diferença de potencial entre os terminais de um gerador, é dado por a diferença, a subtração da força eletromotriz, certo? Pelo produto da resistência elétrica, resistência interna pela corrente. Essa é a fórmula chamada de equação do gerador.
É ela que me permite, é ela que me mostra, né? Me mostra o valor da tensão nos terminais, entre os terminais de um gerador, quando esse gerador é percorrido por uma corrente elétrica. Ok? Bom, como nós falamos no início da aula, a U ela é igual a Fem, certo? Quando a corrente elétrica, a intensidade da corrente é zero. De fato é verdade, ó, porque se o I for zero aqui, ó, se ele for zero, o que acontece? Esse produto zero, né? Então fica só assim, ó, o U que é igual a Fem, a tensão é igual a Fem. Aí nesse caso aqui, turminha, nós podemos dizer que quando a U é igual a Fem, é que a pilha, né, tá aqui, ó, ela está em circuito aberto, ou seja, aquela mesma que nós comentamos no início da aula, está lá na prateleira do supermercado, ela nunca foi usada, tá? Ficou bem claro isso aí, turminha? Bom, com isso nós vamos encerrar nossa aula por aqui, tá? Grava bem a equação do gerador e na próxima videoaula nós vamos aí continuar com os elementos que caracterizam um gerador elétrico, ok? Um grande abraço a todos e bons estudos!